eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode mexer com os rumos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Crítico de Volodymyr Zelensky, o novo presidente americano já disse ser capaz de encerrar o conflito em apenas 24 horas. Mas o que pode acontecer de fato a partir do ano que vem? É o que a gente vê agora na reportagem da Camila Yunis. 34 drones ucranianos com direção a Moscou foram derrubados pelo exército da Rússia no último dia 10. O ataque foi o maior já registrado contra a capital desde o início da guerra em 2022. O saldo foi relativamente baixo. Segundo as autoridades locais, 3 aeroportos moscovitas precisaram ser temporariamente fechados. Uma mulher ficou ferida e 2 casas foram incendiadas. Em resposta, a Rússia disparou mais de 140 drones contra a Ucrânia. De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, o bombardeio foi o maior já registrado com o uso de equipamentos não tripulados. O acirramento nas tensões vem uma semana após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O republicano, que assume o poder em janeiro de 2025, venceu com folga a democrata Kamala Harris e pode mudar a política externa americana. Ao longo da campanha, Trump fez uma série de críticas a Volodymyr Zelensky e aos pacotes de ajuda financeira e militar feitas pelos Estados Unidos ao governo ucraniano. Segundo o próprio Trump, Zelensky pode ser considerado o melhor negociador do mundo. Entre março de 2022 e outubro de 2024, mais de 66 bilhões de dólares foram enviados pela Casa Branca a Kiev, com pelo menos mais de 100 bilhões em ajuda indireta ao país. De volta ao executivo, Donald Trump já afirmou ser contra os pagamentos, ainda mais com a falta de resultados concretos no fronte de batalha. Nos bastidores, os líderes ucranianos buscam respostas para justificar o apoio americano e convencer Trump de manter os pagamentos e envios de armas. Zelensky, inclusive, foi um dos primeiros líderes estrangeiros a parabenizar o novo eleito. Por videochamada, os dois concordaram em manter um diálogo próximo, em uma conversa com a participação do empresário Elon Musk. Para o ex-comandante da Marinha e fundador do canal Arte da Guerra, Robson Farinazzo, a ação ucraniana reflete visões diferentes de mundo e um distanciamento entre Kiev e o futuro governo em Washington. Mais importante do que o relacionamento que o Trump tem com o Vladimir Putin é a visão geopolítica do Trump. Qual é a visão que ele tem? Ele acha que os países da OTAN não contribuem tanto, os Estados Unidos está carregando a Europa nas costas, que é um gasto inútil, né? E ele é meio avesso a esses gastos militares. O foco do Trump é a economia e principalmente a competição com a China. Eu penso que nada que a Ucrânia faça em termos militares, e há pouco que ela pode fazer, vai convencer o Donald Trump. Eu acho que o Trump ele já tem uma questão mais ou menos fechada disso. O J.D. Vance, que é o vice dele, que é um nome que a gente precisa ficar de olho, eu falo sempre, esse cara é novo, esse cara tem todo um futuro pela frente. Os Estados Unidos têm um histórico de vices acabarem virando presidentes aí em próximos mandatos. Vamos ficar de olho no J.D. Vance. E o J.D. é uma pessoa que também é contra a guerra na Ucrânia. Há pouco que o Zelensky, o exército Zelensky possa fazer. A operação em Kursk está acabando. A Rússia está avançando no Donbás. Há quem diga que eles podem chegar na margem esquerda do rio Dnieper. Então, eles não vão ter como impressionar o Trump. Teria que ser uma coisa, assim, se em quase 3 anos de guerra, nós vamos completar 3 anos em fevereiro, a Ucrânia não conseguiu dar um golpe decisivo na Rússia, não é agora, faltando praticamente 50 dias, 45 dias, não sei, para a posse do Trump, eles vão conseguir. Os analistas estão bastante pessimistas com relação a isso. Desde o resultado que sacramentou a vitória de Donald Trump, a diplomacia tem buscado argumentos para manter o republicano do lado ucraniano do conflito. A OTAN, a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, divulgou um comunicado alertando sobre a presença de tropas da Coreia do Norte em território russo, que já passariam dos 10 mil soldados. Com boas relações com Vladimir Putin, Trump telefonou para o líder russo dias após ser consagrado o novo presidente americano. Segundo fontes, o republicano teria alertado contra uma escalada na guerra. O Kremlin negou a conversa e a campanha de Trump também não se manifestou.
Durante o período eleitoral, em julho, Donald Trump chegou a dizer que acabaria com a guerra entre os dois países em 24 horas. Na ocasião, o empresário citou um possível acordo, mas sem dar detalhes do que estaria em jogo. O temor entre as autoridades ucranianas é de que o novo chefe da Casa Branca possa apoiar uma proposta de cessar-fogo considerada favorável à Rússia, que incluiria a cessão de territórios ocupados, como as províncias de Lugansk e Donetsk. Os termos são considerados inaceitáveis por Kiev, mas se o apoio americano diminuir, o país pode ser forçado a abrir mão do conflito. Tem uma coisa que nós sabemos. A Ucrânia não sobrevive sem o dinheiro dos Estados Unidos e da Europa. Precisa de dinheiro até para pagar o funcionalismo público. O Trump não precisa acabar com a guerra, mas se ele tirar os pagamentos, se ele fechar a torneira, a Ucrânia acaba caindo por tabela. São várias as exigências que a Rússia pode fazer. Primeiro, não entrada, além da cessão de parte desses territórios, a não entrada da Ucrânia na OTAN. Segundo, também tem a questão dos ativos russos que estão congelados, estão presos. É muito dinheiro que a Rússia tem em mãos do Ocidente. Terceiro, tem a questão do Tribunal Penal Internacional, que não afeta só o Putin. Tem outras autoridades russas aí que estão nessa mira aí. Você tem a questão de refugiados também, são milhões de refugiados. Como é que vai ser o retorno desses refugiados, o repatriamento dessas pessoas? Há muitas questões aí que não foram levantadas ainda. Eu não sou otimista com relação a isso. Eu acho que acabar com uma guerra é mais difícil que iniciar uma, porque você tem que olhar uma coisa. Quando o Trump fala, eu vou acabar com a guerra na Ucrânia, ele vai estar mexendo com muita coisa dentro da economia americana. Essa guerra, queira ou não, ela movimentou alguns setores da economia dos Estados Unidos. Como é que vai ficar isso? Não sei. O futuro tanto da Ucrânia quanto da Rússia parecem estar em aberto, mas a única certeza é que a resposta para os caminhos do leste europeu deve passar por uma escala na Casa Branca.